Olá, pessoal. Louvado seja Deus por nos dar força para caminharmos todo dia em direção à vida eterna, a uma vida vindoura que só Deus pode nos dar, só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Como é bom caminhar sempre com Deus, né, irmãos? Por mais que o mundo sempre tenta nos preocupar, nos dar preocupações na mente, no coração, nós devemos sempre continuar firmes e constante no amor de Deus, no amor de Cristo. Irmãos, eu não sei o que vocês têm passado, as batalhas que vocês têm passado, mas todo mundo passa por batalhas, irmãos. Físicas, espirituais. Eu não sou diferente de vocês. Eu passo por muitas batalhas, tanto físicas e espirituais. Mas a diferença, irmãos, tanto de vocês e de mim, é que nós temos um coração voltado para as coisas de Deus. E hoje eu quero tratar um assunto muito importante que Deus tem ministrado no meu coração. Eu sempre digo para vocês que eu procuro pregar, falar do amor de Deus, do amor de Cristo, daquilo que eu vivo no dia a dia e aquilo que eu já vivi, experiências que eu já passei. Então, eu gosto sempre de poder ajudar alguém a se iluminar para sair dessas questões que a vida muitas das vezes nos traz para nos derrotar. A palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que a da luz. Mas nós não devemos pensar desta maneira. A Bíblia diz assim, claro, está correto, mas por que eles são mais prudentes? Porque eles procuram as melhores coisas, a rapidez, não é verdade? Mas nós que devemos ter essas bênçãos de Deus, porque a Bíblia diz que nós alcançaremos o galardão. E o que é o galardão propriamente dito, irmão? O galardão é a salvação, é o encontro com Deus, é estar numa vida plena de paz e segurança. Não no inferno ou na vida que vai se acabar, mas teremos uma vida para sempre, uma vida eterna, assim como nós cremos. Irmãos, eu quero falar um pouquinho para vocês hoje, em João capítulo 12, né? Jesus tinha ido a Jerusalém e ele entrou, né, sentado num jumentinho, como as escrituras do Velho Testamento dizia. Então, para que se cumprisse a escritura do Velho Testamento, Jesus veio montado num jumentinho. E em João 12, capítulo 12, versículo 20, diz assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André. E então André e Felipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus estava dizendo dele mesmo, não é verdade? Que ele teria que padecer, né, na cruz do Calvário, no Golgotá, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. E ele diz mais, né?
Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. É onde eu queria chegar. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Jesus estava falando, meus amados irmãos, algo muito profundo, que o homem que quer seguir a Deus, que quer seguir a Cristo, ele necessita abandonar o mundo vivendo no mundo. Como assim abandonar? Como eu vou abandonar o mundo se eu estou vivendo nesse mundo? Abandonar o mundo, meus irmãos, é procurar viver uma vida de acordo com as coisas da prática do bem. Sempre digo isso. Procurar andar numa vida correta, procurar ser marido ou esposa de um só homem, marido de uma só esposa, educar os filhos na doutrina da fé, de fazer com que os filhos compreendam quem é Deus, sem sufocar eles, sem brigar, mas ensinar eles o caminho do bem. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, amados irmãos, que a lei, se eu não me engano o apóstolo Paulo falou, que a lei é toda cumprida no amor. É andar mais com amor no trânsito, não é verdade? Que o trânsito às vezes estressa as pessoas, estressa a gente, mas procurar compreender. É verdade, irmão, às vezes eu vejo muito isso no trânsito. A gente está no trânsito ali e a pessoa da frente está com dificuldade, está fechando o caminho. Às vezes porque ela não tem prática naquele carro, ou não tem prática não está acostumada ainda a andar no trânsito. Às vezes o carro está com problema. Às vezes a pessoa está com problema, até também os apressadinhos. Às vezes ele está com problema, ele está querendo cortar todo mundo porque ele está atrasado para o emprego, está atrasado para ir alguma coisa que ele marcou, ou atrasado porque tem que chegar no hospital com alguém que está doente. Então, nós temos que ter essa sensibilidade, ser servo de Deus, como ele diz aqui, né? Aquele que é um servo de Deus, ele tem que fazer o quê? Ele tem que procurar andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. É fácil, irmãos? Claro que não. Todos nós temos dificuldades, problemas, mas Jesus disse que aquele que serve ele, por isso que ele está dizendo aquele que serve ele vai ser bem-aventurado, vai ser abençoado. E servir a Jesus Cristo é honrar. Eu estava pensando isso, meus irmãos. Hoje, meditando nisso, eu estava pensando o seguinte. É igual quando você, voltando ao exemplo de dirigir, de ter carro, você tem um carro. E um carro, ele precisa de fazer com que ele esteja bem. Você precisa trocar as peças, não é verdade? Você precisa levar ele ao mecânico, você precisa ver como é que estão os pneus. Assim também é na vida com Jesus Cristo. Nós temos que estar sempre fazendo uma autoavaliação como nós estamos na presença de Deus. E um ponto que eu quero chegar, você quer ser uma pessoa bem-sucedida nessa terra, irmãos? Eu quero ser, nós temos que procurar andar na linha de Deus. Não tem como a pessoa ser um vencedor, ser abençoado, se não procurar andar. Mas por que tem tanta gente que nem segue a Deus e está tá vivendo bem, está ganhando bem, está fazendo isso? Não é verdade, irmãos. Aparentemente está bem. Ter Deus, irmãos, é questão de espírito. É que o espírito está bem.
ter Deus, honrar a Deus, como Jesus disse aqui, que o Pai o honrará, mas honrar a Deus é a questão de nós colocarmos toda a nossa energia em Deus, nas coisas boas, procurar sair das coisas erradas. Não é verdade? Quem assiste pornografia, sai da pornografia. Todos nós somos tentados, meus irmãos. Todos nós. Mas nós não devemos andar nessas questões. Não passar, né? Hoje não é mais cheque sem fundo, mas ter palavra. Poder manter a nossa palavra. Quando nós fazemos, honrar a Deus também, tá? Sabia? Muitos dizem que a gente não deve dar o dízimo, a oferta, mas, meus irmãos, isso é muito real. Quando nós honramos a Deus até com dízimo e oferta, a gente é abençoado, as portas se abrem. Meu irmão, tem muitas. Isso aqui é uma coisa bem polêmica que um dia eu vou trazer para vocês. Mas eu penso o seguinte: quando você não tem para dar, você não tem para dar, você não tem como honrar a Deus em dízimo e oferta. Mas quando você tem, você dá, você honra. E poder honrar a Deus também através disso é poder fazer com que a gente possa viver uma vida plena. Tudo tem que estar nos conforme, é igual uma receita de bolo. Tem que botar lá a farinha de trigo direitinho, o pó royal, né? Ou sei lá, de repente a massa já venha com fermento, não interessa. Colocar a quantidade de ovo, ou de óleo, ou de farinha, ou de fubá, ou que seja um bolo de fubá, não interessa. Tem que ser tudo nos conforme. Andar com Deus é a mesma coisa. Por isso que Jesus disse assim, ó, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Para quem? Para o mundo. Mas perder para o mundo, irmãos, não quer dizer que você não vai viver, que você não vai comer, que você não vai se divertir, não é nada disso. É não fazer coisas erradas que desagradam ao Senhor. Ele diz mais, né? E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Porque se nós acreditamos que existe inferno e existe vida eterna, nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus. E o grande poder que eu sempre digo que nós temos, que nos ajuda, é o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar. Você quer ser bem-sucedido na vida, irmãos? Comece a andar direitinho, como eu acabei de falar. O exemplo que eu dei de consertar o carro, o exemplo que eu dei do bolo, como fazer um bolo. Está entendendo, irmãos, o mistério? Comece a andar corretamente e você vai ver como Deus é maravilhoso. Irmãos, tem uma passagem dura que diz lá em Samuel, Deus fala algo muito forte em 1 Samuel. Ele fala, irmãos, ao profeta, né, a casa de Eli, sacerdote Eli. Por quê? Ele diz assim, sobre honra, olha só. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Não será honrado. O que acontece? Eli, ele até estava andando na presença de Deus, mas ele permitiu que os filhos dele fizessem besteira. Ele deixou, foi correndo frouxo. Então, o que a gente pega para nós? Então, Deus diz aqui para ele que Deus, é como se Deus voltasse atrás e falasse, olha, eu não vou mais honrar vocês. Por quê? Porque vocês não estão me honrando. É por merecimento, não é por graça? Pastor Rafael, não é por graça? A graça de Deus, irmãos. Não pensa que a graça de Deus ela aniquila a lei, não. A graça de Deus também ela não é coisa fácil, não. Então aqui, Deus está dizendo que vai tirar deles
aquilo que ele daria para eles. Já viu aquela passagem bíblica que diz que até o pouco que tem ia ser tirado? Por quê? Porque não planta nada. O cara não quer trabalhar, o camarada não quer seguir a linha de Deus. Eu estou dizendo então, irmãos, você quer ser bem-sucedido? Tem que honrar a Deus em tudo. Ser um servo de Deus autêntico, uma serva de Deus autêntica. Aí Deus vai honrar. Irmãos, hoje eu tive uma grande vitória. Eu falei de carro para vocês, eu não tinha dinheiro para consertar o meu carro. E eu trabalho para uma pessoa, ele chegou, foi lá, pagou tudinho do meu carro hoje. Tava todo o meu carro... Gente, vocês vissem o meu carro, só o Pai, só a misericórdia de Deus. Porque eu já falei para vocês que eu tenho sofrido também, como qualquer outro ser humano. Sou ser humano e meu carro estava bem desequebrado, estava andando com medo de andar na rua. Só que veio um senhor hoje, falou: Rafael, traz o carro aqui, levou na mecânica e consertou meu carro. E não foi um dinheiro baixo. Consertou uma peça daqui, tirou uma peça de lá, não fez não sei o quê. Meu carro está aqui consertado para a glória de Deus. Quem é que faz isso, irmãos? Sabe por causa de quê, irmãos? Porque eu procuro, um simples homem que eu sou, eu procuro andar na palavra de Deus. Eu procuro andar com Deus. Honra a Deus, irmão, que você vai ver como é que você vai ser bem-sucedido. Eu vivo isso todos os dias, irmãos. Coisas que pareciam impossível. Tá entendendo? Deus honra a gente. Deus nos capacita, nos fortalece. Então, Deus vai se voltar para nós. No Antigo Testamento era assim, a pessoa honrava a Deus, Deus era com ela. O pessoal começava a vacilar, Deus deixava também eles de lado. Deus não abandonava, não. Mas queria que eles se voltassem, porque se não tiver arrependimento, não volta. Então, amados irmãos, já falei demais. Jesus falou que aquele que honra ele, lá em João capítulo 12, a partir do 26, aquele que honra ele, o Pai o honrará. E Deus quer te honrar. Mas para Deus honrar a mim e honrar você, e vocês vão ter que andar na presença de Deus direito. Passa os anos que for, eu e você teremos que andar direito na presença de Deus. Com todos nós não é diferente, irmãos. Sabe por causa de quê? Eu já falei, sabe por que Deus nos ama tanto? Deus não quer que... já falei isso. Porque Deus sabe que nós vamos se machucar. E é por isso que Deus quer que eu e você ande direito. Você quer ser bem-sucedido, irmão? Você quer ser bem-sucedido, irmã? Continue andando para frente. Mas não tem nada dando certo. As coisas estão dando errado. Olha, persevera, porque eu sei do que eu estou falando. Estou calejado disso já. Eu já falei em outras mensagens minhas aí. É só procurar aí, meus irmãos. Que olha, muitas pessoas se levantaram. Não quero ver o mal de ninguém. Já se levantaram contra a minha vida. Caíram por terra. Por quê? Porque eu sempre tento andar na presença de Deus. Muitos já tiveram inveja de mim, mas eu procuro andar na presença de Deus. Eu estou 19 anos casado para a glória de Deus e quero continuar até o fim da minha vida. Por quê? Porque eu gosto de honrar a vida com Deus, o casamento com a minha esposa e o casamento com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Se você honrar a Deus em tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido. Eu vou parar por aqui porque dá vontade de continuar falando. Mas quer ser bem-sucedido? Honre a Deus. Não é uma troca, irmãos, mas é a fidelidade. Eu digo isso por experiência própria. Hoje eu voltei glorificando a Deus pela vitória que eu tive. Irmãos, quero deixar uma oração para vocês. Simples oração que diz assim: toda hora, todo dia que você acordar, e você lembrar durante o dia, você diz: o meu dia hoje vai ser uma bênção. O meu dia hoje vai ser uma bênção. Honra o Senhor e você vai ser bem-sucedido. Amém, irmãos? Já falei demais. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Eu desejo todas as bênçãos, eu derramo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre seus parentes. Todos aqueles que têm inveja, assim como diz lá em Deuteronômio 28, caiam por terra. Por 7 caminhos fugirão de você. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Não desista da batalha. Se você entrou aqui nessa terra, essa vida matéria, de experiência,
nessa escola da vida, de experiência, você vai ser bem-sucedido. No nome de Jesus, fique com Deus e fique na paz.